Então, a gente mal mudou para o novo apartamento. As coisas ainda estão aqui para serem organizadas. Um monte de caixa ainda pelo apartamento. Mas o que você faz quando você muda? Você fica em casa e arruma tudo ou você simplesmente inventa uma viagem? A gente está indo pra onde? Canadá, pela primeira vez, juntos pro Canadá. Na verdade era pra gente ir amanhã, depois das coisas estivessem todas organizadas, mas a gente sofreu um pouquinho de pressão do pai da Rachel pra ir hoje. Então a gente tá indo hoje, na verdade a gente vai sair hoje, pegar metade da estrada, que a gente vai de carro, vai dormir no estado que faz fronteira com o Canadá, Maine, e amanhã cedo a gente termina a viagem. Já estamos no meio do nada. Acabamos de sair de uma cidade chamada Bangor, em Maine. É uma cidade bonitinha, né? E bem pertinho de uns pontos turísticos que tem aqui, que é bem perto do Acadia National Park em Maine. E já estamos a caminho da fronteira. Mais ou menos 1h30 a gente vai cruzar a fronteira. Canadá, Estados Unidos, Canadá. Fronteira, vamos cruzar agora. Foi bem tranquilo na fronteira, tipo, só pediu os nossos documentos e perguntou se a gente tinha algum sintoma de coronavírus, pediu pra gente mostrar o nosso cartão de vacina, pediu os nossos testes de Covid que a gente testou anteontem, testou negativo. E aí perguntou quanto tempo que a gente ia ficar e onde exatamente o propósito da viagem, que é visitar os pais da Rachel, a avó, a família, né? E foi tudo tranquilo, nem pediu pra gente tirar a máscara, o que me deixou surpreso, porque geralmente você vai cruzar uma fronteira, eles pedem pra olhar seu documento, pedem pra você tirar a máscara e tudo mais, mas eu acho que ele chegou tudo lá, viu que a gente não tinha nada pra esconder. E aqui estamos, no Canadá! Então, o que a gente tem de diferente no Canadá? Todo lugar que você olha tem árvore de Natal e, basicamente, quase não tem ninguém. Eu tava falando pra Rachel, isso explica, né? Canadá mesmo não tem quase ninguém, só terra. Não, brincando, tem gente, mas assim, no Brunswick, que é a província que a gente tá agora, a província toda tem menos de 1 milhão que a Rachel estava me falando. Então, assim, realmente muita terra, pouca gente. A gente está em St. John agora. É uma cidade de tamanho considerável em New Brunswick. E a Rachel está falando que é a segunda maior cidade de New Brunswick, que é a província onde os pais da Rachel moram. New Brunswick é a única província bilíngue do Canadá. Você pode ver que o sinal está falando exit and sortie, que é basicamente saída em francês. Então, tipo, você vai ver todos os sinais nas duas línguas, né? Francês e inglês. So it says Rue Somerset Street. Ela falou que diz Rue Somerset Street, eu não sei. Você sabe que é rua e street. Então todos os sinais estão em inglês e francês, diferente de outras províncias onde vai ter só inglês, como British Columbia é só inglês, né? Ontário é só inglês. Yeah. E no caso de Quebec vai ser só francês. As placas de stop, por exemplo, aparecem aqui no Brunswick. Stop e arrêté. Arrête. Essa é a cidade de Norton, onde a família da Rachel mora, no meio do nada. Mas é tipo uma vilazinha canadense aqui ao centro da cidade. Eu sou provavelmente a primeira pessoa que falou português nesta cidade, em toda a história do mundo. This is the elementary school in Norton. Aqui é o ensino fundamental, escola, né? Ensino fundamental. And this is my dad's favorite aqui, place in the world. o que eu falei, do stop e em inglês e francês. This tractor dealership is my dad's favorite spot in the whole wide world. Uma coisa bem diferente daqui para os Estados Unidos é que quando você entra em território canadense, olha o limite de velocidade, por exemplo, aqui fala máximo 80 e aqui, como é Canadá, né, fala em quilômetros, igual no Brasil. Mas quando a gente estava dirigindo nos Estados Unidos, é
tudo em milhas, e ao invés deles colocar máximo, eles colocam speed limit, né? Limite de velocidade. Então é outra curiosidade da diferença de sinalização. Olha só como o Canadá, essa parte do Canadá, né? New Brunswick é verdinha. E olha que vista aqui, que vista linda. Você gosta dessa vista, Hannah? Sim. Muito ou pouco? Eu não vou mostrar ela no vídeo porque ela acabou de acordar, tô tomando café dela ali. Não tá muito apresentável não, mas eu não vou lá fora agora porque tá bem cedo. E tá fazendo 10 graus e eu tô de short, camiseta. Na verdade eu vou. Então, eles moram nessa região bem rural, como eu falei. Ó, escutei até um galo cantando, gente. A última vez que eu escutei um galo cantando foi no Brasil. Na província chamada New Brunswick, que fica no leste do Canadá, né? E aí, eles gostam, né, eles não gostam de cidade grande. E gostam bastante dessa paz, da natureza e tudo mais, então eles moram aqui, né? E New Brunswick, como eu falei antes, não tem uma população muito grande. O Canadá todo não tem uma população grande, né? E é um país enorme. Praticamente a população toda mora perto da fronteira com os Estados Unidos, né? E aqui a gente tem algumas casas por perto, mas não tão perto, não tão coladas. Então é uma forma, né, que você mora um pouco perto da cidade, mas olha só, tipo, você se perde nos campos, no verde. É muito lindo, muito lindo. Aqui é um pezinho de maçã. Eu sei que as pessoas do sul do Brasil estão acostumadas com pé de maçã, mas quem nasceu no Tocantins não está tão acostumado, para falar a verdade. A primeira vez que eu vi um pé de maçã foi nos Estados Unidos. Nossa, é muito lindo, parece aquelas coisas de filme, né? Aliás, falando coisas de filme, a maioria das produções tipo, muitas coisas que são gravadas, que vão pros filmes, são gravadas, na verdade, no Canadá. E, tipo, no filme eles falam que é os Estados Unidos, mas, assim, é muito mais barato gravar no Canadá do que nos Estados Unidos. Então, muita produção, muita série de TV é gravada nos Estados Unidos, no Canadá. E aí eles dizem que é nos Estados Unidos, por causa do preço, dos incentivos, né, que o governo dá. Então, assim, muitas vezes, tipo, eles falam que é Nova York e tudo mais, mas muitas cenas são gravadas em Toronto. Aqui a parte de trás da casa dos pais da Rachel, como dá pra ver, um pouco mais do campo ali na frente. Pés de maçã ao redor da propriedade. Tem as blueberries que a gente viu agora há pouco. Aqui costuma ser uma horta, mas eles não plantaram nada nesse verão. O Rachel tá pegando blueberries aqui do campo mesmo. Dá pra ver aqui as blueberries. Muito gostoso. Bom? Uhum. Você quer provar? Sim. Bom, esse é um pezinho de maçã. Na verdade, eu gravei um vídeo aqui pegando uma maçã da árvore só pela experiência, mas eu esqueci mais uma vez de apertar o botão para gravar. Então aqui é a maçã que eu peguei. Eu e a Rachel estávamos colhendo essas blueberries aqui. Olha que visão linda. E assim, basicamente é manual mesmo aqui. Aqui você consegue ver algumas blueberries, né? Going in to tell Dad about the flat tire. Tá feliz com as blueberries que você pegou? Muito feliz, but probably you can't use this because I don't think it looks nice. Ai, ai. Então é isso.
está mencionando aqui que as pessoas em New Brunswick simplesmente você tá passando por elas param, conversam com você, fazem uma piada. Totalmente diferente de Massachusetts, onde as pessoas são mais frias. Nem todo mundo, mas assim, aqui as pessoas são bem amigáveis, né? Canadá. I'll come all the way up here twice a day. Lift that boat way up to normal level. And can you tell what is this? This is the biggest difference in the whole world of Further tide. down this bay, yeah, this bay has some of the most extreme tides in the whole world. And what happened to that boat? So twice a day the water will come in and lift that boat all the way up to the height of the dock. You also have a nice covered bridge over there. New Brunswick is very proud of its covered bridges. Very nice. Então, praticamente em 6 horas, toda essa parte aqui que está descoberta vai estar coberta de água, porque a maré vai subir, né? Então é uma grande diferença. So I think right now the tide is still going out because you can see the water kind of flowing toward the ocean. It'll switch and start coming back in. Você pode explicar de novo por que esse fenômeno acontece aqui e não em outros lugares? It mostly has to do with the shape of the large bay here. It's shaped kind of like a V, and so the normal coming and going of the tide gets amplified. It's more extreme.